Ao longo da nossa vida, a gente passa por várias fases e é fundamental você entender essas fases e adequar as suas reservas de longo prazo para cada período da sua vida. É por isso que as fundações elas oferecem os perfis de investimento. Ele é desenhado para cada uma dessas fases que a gente vai ver daqui a pouco. A sua responsabilidade é escolher o melhor perfil para a sua situação particular e para a sua tolerância a risco. Vou passar para o computador para fazer uma simulação. Então vamos usar um personagem para ficar mais fácil de você entender como é que evoluem as fases da vida. Essa pessoa que a gente está usando aqui tem 24 anos, o salário atual é R$2.000 e ele guarda 18% de tudo que ele ganha. Pode ser uma parte dele e outra parte da empresa que é depositado num fundo de pensão. O salário projetado na aposentadoria, a gente vai supor que ele se aposenta com R$ 11.633. E ele vai se aposentar aos 65 anos. A gente também está partindo do pressuposto que ele vai ter um benefício do INSS de R$ 2.000, expectativa de vida 90 anos e o retorno nos investimentos 4,5%. Nesse gráfico, a gente acompanha quanto de dinheiro ele consegue guardar ao longo da vida dele. Na horizontal está a idade, então você vê que vai de 24 até os 90, e na vertical a quantidade de dinheiro. Nota que ele começa com um pouquinho de dinheiro, quase zero. E o dinheiro vai crescendo até passar de 1 milhão e aos 65 anos ele se aposenta e ele começa a usar esse dinheiro. Então a gente vai enxergar aqui as fases da vida nesse próximo gráfico. Então percebe que de 24 a próximo dos 40 é a fase que a gente chama de aceleração. Ele tem pouco dinheiro e esse dinheiro começa a se acelerar por volta dos 33, 34 anos. Nota como é que a curva do gráfico vai empinando. Então ele vai acelerando. Aqui é importante você assumir risco e fazer muitas contribuições. Ele vai ter mais de 1 milhão e aos 40 anos ele tem algo em torno de 167 mil. Ou seja, é 16% do dinheiro que ele vai conseguir acumular ao longo da vida laboral dele. Aí a próxima fase, por volta dos 40, 45 anos, é o que a gente chama de fase de crescimento. Nessa fase, o retorno nos investimentos passa a ser maior do que as contribuições que ele faz. Então, nessa fase de crescimento, também é importante você ter uma carteira com um bom rendimento. E aí, um pouco antes da aposentadoria, por volta dos 58, 59, 60 anos, ele entra numa nova fase, que é a fase de preservação. Então, nessa fase, o que ele quer é proteger o dinheiro que ele já acumulou. Essa é o principal objetivo que ele tem, preservar o dinheiro que ele já acumulou. Agora eu quero te mostrar mais um gráfico exatamente para exemplificar aquela aceleração que eu te mostrei. Essa curva azul, ela mostra quantos por cento da sua reserva para a aposentadoria você já constituiu em cada idade. Nota que aos 36 anos você só tem 10% da reserva constituída. Então, se você assume mais risco nessa fase, é como se você estivesse colocando em risco 10% de todo o bolo de dinheiro que você vai ter. E ao se aposentar aos 65 anos, você já constituiu a sua reserva, ou seja, todo o dinheiro que você vai usar para a aposentadoria, você já constituiu. Por isso que a gente diz que por volta dos 60 anos, você entra na fase de preservação. O seu foco agora é garantir que esse dinheiro vai estar lá para você quando você se aposentar. Então, na primeira fase, a gente chama de aceleração. Nessa fase, você tem que maximizar as contribuições e você pode assumir, como a gente mostrou, bastante risco, porque só uma pequena parcela da reserva que você vai ter no futuro
vai ser comprometida. Além disso, você ainda tem muito tempo para o mercado andar a seu favor. Mesmo que você invista em ativos de risco, lembra, é só uma pequena parcela da sua reserva de longo prazo que está exposta. Na segunda fase, a gente chama de acumulação. Nessa fase, a gente ainda busca crescimento da reserva. O retorno dos investimentos é muito importante e, como eu mostrei no gráfico, ele passa a ser até maior do que as contribuições que você faz. Então, essa fase é fundamental para você acumular riqueza para a sua aposentadoria. Então, durante uma crise, você tem tempo para esperar o mercado andar a seu favor. A terceira fase é aquela fase que você está muito próximo da aposentadoria ou aposentado. A gente chama essa fase de preservação de patrimônio. Porque nessa fase o importante é você preservar aquilo que você tem. Seu foco é proteger o seu dinheiro e garantir aquele valor já constituído. Gerenciando a transição entre as fases, calma e determinação nos períodos difíceis de mercado são os seus grandes aliados. Não mude de perfil em momentos de crise. É muito importante você ter o foco no longo prazo. Gerencie a mudança tanto para a sua carteira pessoal quanto para o seu plano de aposentadoria, tendo uma visão do todo e do longo prazo. Movimentos precipitados podem impactar o seu benefício para o resto da vida. Calma, foco e disciplina. Essas são as melhores ferramentas para você superar momentos difíceis.